Você já parou para pensar que talvez o maior problema da sua vida não seja o pecado que as pessoas conseguem ver, mas aquele que já tomou conta do seu coração e você chama de normal? O vício nunca chega dizendo que vai destruir você. Pelo contrário, ele promete alívio, prazer, conforto, distração e felicidade. Aos poucos, aquilo que antes parecia apenas uma escolha se torna uma necessidade, depois uma prisão, e quando você percebe já não consegue mais viver sem aquilo. Pode ser pornografia, álcool, drogas, apostas, redes sociais, dinheiro, orgulho, aprovação das pessoas ou qualquer outra coisa que ocupe o lugar que pertence somente a Deus. A Bíblia é clara ao mostrar que fomos chamados para viver em liberdade, mas muitos cristãos continuam acorrentados porque alimentam diariamente aquilo que deveria ser crucificado. O mais assustador é que existem pessoas que levantam as mãos no culto, cantam louvores, leem a Bíblia e ao mesmo tempo escondem correntes que ninguém vê. Deus não quer apenas aliviar sua culpa, Ele quer quebrar as cadeias que prendem a sua alma. A pergunta é, quem realmente governa sua vida, Cristo ou seu vício? Porque tudo aquilo que controla suas decisões, domina seus pensamentos e dita seus desejos, já deixou de ser apenas um hábito e se tornou o seu Senhor. E enquanto Jesus não ocupa o primeiro lugar, qualquer vício continuará roubando sua paz, sua comunhão com Deus e o propósito que Ele preparou para sua vida. Todo vício começa fazendo promessas que nunca serão cumpridas. Ele diz que vai aliviar sua dor, preencher o vazio do seu coração, diminuir sua ansiedade ou oferecer alguns minutos de prazer. No início, tudo parece estar sob controle. Você pensa, eu paro quando quiser, é só dessa vez, isso não está me afastando de Deus, mas é exatamente assim que a escravidão começa. O pecado nunca mostra o destino final, ele mostra apenas a porta de entrada. O que parecia liberdade logo se transforma em dependência. E aquilo que antes era uma escolha passa a controlar suas decisões, seus pensamentos e até sua comunhão com Deus. Jesus veio para libertar os cativos, mas o pecado faz justamente o contrário. Prende, sufoca e rouba energia. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se tem vontade, mas ter forças para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Ninguém acorda um dia completamente dominado por um vício. Antes da prisão, houve pequenas concessões. Um clique, uma conversa, uma curiosidade, uma desculpa, uma escolha aparentemente inofensiva. É por isso que a Bíblia insiste tanto em vigiar o coração. O inimigo sabe que dificilmente convencerá alguém a destruir a própria vida de uma vez. Então ele trabalha com pequenos passos tomando o pecado cada vez mais comum, até que a consciência deixe de ser incomodada. Quando começamos a negociar princípios, justificar atitudes e brincar com a tentação, estamos abrindo espaço para que o pecado cresça. Muitas grandes quedas espirituais começaram com decisões que pareciam pequenas demais para causar algum dano. Quem deseja viver em santidade precisa aprender a fechar portas antes que elas se tornem correntes. Existe uma verdade difícil de aceitar. O pecado que você alimenta será o pecado que dominará você. Não é possível fortalecer a carne todos os dias e esperar que o espírito permaneça forte. Cada vez que você cede à tentação sem arrependimento, está tornando aquela corrente um pouco mais pesada. O pecado nunca fica satisfeito. Ele sempre quer mais espaço, mais tempo e mais controle sobre a sua vida. Por isso, Deus não nos chama para conviver com o pecado, mas para crucificar a carne diariamente. A boa notícia é que nenhuma corrente é mais forte do que o poder de Cristo. Não importa há quanto tempo você esteja preso, Jesus continua tendo autoridade para libertar, restaurar e transformar completamente quem se arrepende de verdade e decide caminhar em obediência. A pergunta é: você continuará alimentando aquilo que está destruindo sua vida ou permitirá que Deus elimine pela raiz aquilo que tem roubado sua liberdade? O teu pecado não começa quando você curte a foto da menina. O teu pecado não é, não, de repente eu fumei maconha. Não, de repente eu caí e transei. Não, de repente... Não. De repente você esqueceu de adorar o Senhor. O pecado, ele não começa na prática. O pecado, ele começa na ausência. A ausência de devocional, a ausência de contemplação, a ausência de adoração, a ausência de devoção, a ausência de amor. Quando você se ausenta da presença do Senhor, você está bem suscetível a uma queda. Não esperava. Eu não sei como aconteceu. Tinha muito tempo que eu não caía nisso. Tinha muito tempo que eu não fazia isso. Como é que está o teu devocional? Como é que está o teu tempo com Deus? Porque
O que dita o tipo de vida que nós vamos ter não é acordar às 6 da manhã, não é ir para uma academia. O que dita o tipo de vida que vamos ter é o quanto contemplamos ao Senhor. Entre todos os vícios que escravizam o ser humano, a luxúria talvez seja um dos mais perigosos justamente porque ela consegue se esconder. Diferente de outros pecados que costumam ser percebidos pelas pessoas, a luxúria cresce no secreto, dentro dos pensamentos, dos desejos e daquilo que ninguém além de Deus consegue enxergar. Ela começa com um olhar sem vigilância, uma imagem ofensiva, um vídeo, uma conversa ou uma fantasia alimentada em silêncio. Aos poucos o coração deixa de buscar satisfação em Deus e passa a procurar prazer naquilo que desperta a carne. O problema é que a luxúria nunca fica satisfeita. Ela sempre pede mais, exige mais e empurra a pessoa para limites cada vez maiores. O que antes causava culpa passa a parecer normal, e aquilo que antes chocava agora se torna rotina. É assim que muitos acabam vivendo uma dupla vida. Demonstram espiritualidade diante das pessoas, mas travam uma guerra diária contra desejos que escolheram alimentar em segredo. A luxúria também distorce completamente a maneira como enxergamos as pessoas. Em vez de vermos homens e mulheres como criaturas feitas à imagem de Deus, começamos a enxergá-los como objetos para satisfazer desejos egoístas. O amor vai sendo substituído pelo prazer, o compromisso pela satisfação imediata e a pureza pela impulsividade. É por isso que tantos relacionamentos são destruídos, tantos casamentos são abalados e tantas pessoas vivem emocionalmente vazias mesmo depois de buscarem prazer inúmeras vezes. A carne sempre promete felicidade na próxima oportunidade, mas entrega apenas mais culpa, mais vazio e mais distância de Deus. Nenhum pecado sexual consegue preencher o espaço que foi criado para ser ocupado pela presença do Senhor. Enquanto a pessoa continuar tentando matar sua sede espiritual com prazeres passageiros, continuará voltando para a mesma prisão. Mas o Evangelho não termina na escravidão, ele anuncia libertação. Jesus não morreu apenas para perdoar quem caiu na luxúria, mas para transformar completamente o coração daquele que se arrepende. Isso significa abandonar aquilo que alimenta a carne, cortar as fontes de tentação, vigiar os olhos, renovar a mente pela palavra e depender diariamente da força do Espírito Santo. A luta contra a luxúria não é vencida apenas com força de vontade, mas com uma vida rendida a Cristo. Deus não está procurando pessoas aparentemente perfeitas, mas pessoas dispostas a morrer para si e viver para Ele. Quando Cristo ocupa o centro da vida, a pureza deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta de amor àquele que nos resgatou. A liberdade verdadeira começa quando entendemos que nenhum prazer momentâneo vale mais do que uma vida de comunhão com Deus. A vaidade também parece um pecado pequeno, porque muitas vezes ela é incentivada pela sociedade. Vivemos em um tempo em que as pessoas são ensinadas a construir uma imagem perfeita, buscar reconhecimento a qualquer custo e fazer de tudo para serem admiradas. O problema não é estar em cuidar da aparência ou realizar um bom trabalho, mas em transformar isso no centro da vida. Quando a preocupação com a própria imagem se torna maior do que a preocupação em agradar a Deus, a vaidade deixa de ser um simples cuidado e passa a ser uma forma de idolatria. Aos poucos a pessoa já não toma decisões pensando na vontade do Senhor, mas na opinião das pessoas. Ela mede seu valor pelos elogios que recebe, pelos seguidores que conquista, pelas roupas que veste ou pela aparência que transmite. Sem perceber, troca a glória de Deus pela busca incessante da própria glória. A vaidade também invade o coração de maneiras muito mais profundas do que imaginamos. Ela pode aparecer quando alguém quer ser reconhecido por sua espiritualidade, quando faz boas obras apenas para receber aplausos, ou até quando serve na igreja esperando destaque. Existe uma vaidade que não usa roupas caras, nem publica fotos todos os dias, mas deseja ser vista como mais santa, mais inteligente ou mais importante do que os outros. Foi exatamente esse orgulho disfarçado que Jesus confrontou nos fariseus. Eles aparentavam santidade por fora, mas seus corações estavam cheios do desejo de serem admirados. Deus não se impressiona com uma aparência religiosa, ele olha para aquilo que está escondido no íntimo. De nada adianta construir uma imagem impecável diante das pessoas se diante do Senhor o coração continua dominado pelo ego. A única maneira de vencer a vaidade é lembrar diariamente de quem realmente merece toda a glória. Quanto mais contemplamos a grandeza de Deus, menos sentimos necessidade de exaltar nós mesmos. A cruz nos ensina que fomos chamados para sermos o centro da história, mas para apontarmos para Cristo.
Nossa identidade não está na beleza do dinheiro, no sucesso dos talentos ou nas aprovações das pessoas. Ela está no fato de pertencermos a Jesus. Tudo o que vemos veio dele, e tudo deve ser usado para glorificar ele. Um outro exemplo bastante forte é que muita gente trata o palavrão como algo sem importância. Falam que é só um jeito de falar, que todo mundo fala, e o importante é o que está no coração. Mas Jesus ensinou exatamente o contrário. A boca revela o que está cheio no coração. As palavras nunca são apenas sons, elas carregam aquilo que existe dentro de nós. Por isso, um cristão não deve normalizar uma linguagem que transmite agressividade, impureza, ou desrespeito ou falta de domínio próprio. O problema não é apenas pronunciar determinadas palavras, mas o tipo de coração que se acostuma a falar sem pensar, sem amor e sem santidade. Quando alguém perde o controle da língua, muitas vezes já perdeu o controle de outras áreas da vida. O que sai da boca é apenas o reflexo do que já está sendo cultivado no interior. Além disso, o uso constante de palavrões pode se tornar um verdadeiro vício. A pessoa fala de maneira automática sem perceber e passa a acreditar que não consegue mais conversar sem esse tipo de linguagem. Em momentos de raiva, frustração ou brincadeira, os palavrões surgem naturalmente porque foram alimentados durante muito tempo. O perigo é que o pecado sempre endurece a consciência. O que antes causava vergonha passa a parecer normal, e aquilo que era exceção se transforma em hábito. O cristão foi chamado para ser diferente do mundo, inclusive na maneira de falar. Enquanto a cultura incentiva uma linguagem cada vez mais agressiva e vulgar, Deus nos chama para usar palavras que edificam, consolam e aconselham e glorificam seu nome. Nossa boca não pode servir ao mesmo tempo para louvar Deus no culto e espalhar palavras impuras no restante da semana. A transformação que Cristo realiza também alcança nossa fala. Deus não quer apenas mudar nossos comportamentos visíveis. Ele deseja renovar nosso coração, porque quando o coração é transformado, a boca também muda. Isso exige vigilância, arrependimento e domínio próprio. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde os palavrões eram comuns, ou tenham adquirido esse hábito ao longo dos anos, mas isso não significa que precise continuar assim. O Espírito Santo produz uma nova maneira de viver, pensar e falar. Cada palavra deve refletir a presença de Cristo em nós. Afinal, quem pertence a Jesus não deve perguntar: será que falar palavrão é pecado? Mas sim, se as minhas palavras glorificam a Deus e mostram o caráter de Cristo. Essa é a pergunta que realmente importa para quem deseja viver em santidade. Talvez enquanto você tenha escutado essa pregação, Deus tenha mostrado exatamente qual é a corrente que ainda prende o seu coração. Talvez seja um vício visível que todos conheçam, ou um pecado escondido travado em silêncio entre você e Deus. Mas uma coisa é certa: Cristo não morreu na cruz para que você continuasse escravo daquilo que ele veio destruir. O Evangelho não é apenas uma mensagem de perdão, é uma mensagem de transformação. Jesus continua libertando aqueles que reconhecem sua condição, se arrependem sinceramente e decidem abandonar o pecado para segui-lo. Não espere perder sua comunhão com Deus, sua família, seu testemunho ou sua paz para entender o quanto o pecado é destrutivo. O momento de romper com as correntes é hoje. Para de alimentar aquilo que está matando sua vida espiritual. Corra para Cristo, confesse seus pecados, corte tudo aquilo que fortalece a carne e permita que o Espírito Santo transforme o seu coração diariamente. A liberdade que o pecado prometeu nunca existiu, mas a liberdade que Jesus oferece é real, completa e eterna. A decisão está diante de você: continuar servindo aos seus vícios ou entregar completamente sua vida àquele que pode fazer de você uma nova criatura. Então é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. E como menção, eu queria agradecer ao meu amigo Ricardo, que me deu a ideia de tema desse vídeo. Então, Ricardo, irmão, muito obrigado de coração, de verdade, pela recomendação do vídeo de hoje. Então é isso, meus irmãos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo seu que precisa ouvir mais do Evangelho. Então é isso, um abraço, que Deus cuide de cada um de vocês e até a próxima.